Carlos, por favor. Vamos receber o pastor Carlos. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Pastor Carlos, por favor. Deus te abençoe demais e que o Espírito Santo te use para falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Fecha teus olhos por um instante, assim como você está. Senhor, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor é para Ti. Te engrandecemos nessa noite, te damos honra. Que nessa noite o Senhor flua da mesma forma como já fluiu. Que o Senhor continue ministrando os nossos corações como o Senhor já ministrou. Que o Senhor continue operando como o Senhor já operou, porque tudo é por Ti, é para Ti e volta para Ti, no nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Tu pode te sentar, querido. Para mim é uma alegria muito, muito, muito grande estar com vocês. Quando o pastor Rivelino me convidou, eu pedi para ele, só deixa eu ver se a casa fica em ordem quando a gente sai, né? E prontamente consegui atender o chamado, e é uma alegria muito grande. Acredito que boa parte de vocês me conhecem, mas não custa relembrar, né? Sou o Carlos, filho da pastora Eliane, da comunidade cristã de Languiru. Sou filho dessa casa, então é uma alegria imensa estar ministrando aqui. Sempre é bom quando o filho volta para casa e vê que a casa está em ordem, que a casa está pujante, que a casa está crescendo, no nome do Senhor Jesus. E eu fico contente porque toda vez, né, segunda vez que eu venho, e a primeira vez foi logo depois que o Senhor me deu uma palavra que falava sobre o ano da oportunidade. E agora, quando o pastor Rivelino me convidou para vir, o Senhor tinha me dado uma ministração. E quando nós chegamos aqui, estava sentado ali, eu olhei para o banner do tempo da oportunidade e daí eu disse para Deus: Tu é perfeito mesmo, Deus. Porque eu olhei para o banner simboliza, né, uma janela de oportunidade. E o título da minha ministração é Janelas de Deus. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu gosto muito de começar as minhas ministrações quando eu visito igreja. Falei isso da outra vez e repito nessa vez. Não é o ministrador que faz a ministração. E não é Deus que faz a ministração. Quem faz a ministração é o coração que recebe essa ministração. Ou seja, você pode ter vindo aqui nessa noite uma ministração direto do coração de Deus, não por ser eu, poderia ser pastor Rivelino, pastora Rosa, apóstolo Ricardo, profeta Eneida, quem estivesse aqui ministrando, né? Essa semana nós temos uma semana intensa, né? Manhã, terça, quarta, com o apóstolo Márcio Tanino aqui. Espero ver vocês aqui também. E você pode vir aqui e voltar para a tua casa da mesma forma. Porque pode ter graça, unção, poder neste lugar. Mas se o teu coração não está aberto para receber aquilo que o Senhor quer ministrar, você pode voltar para a tua casa e dizer: que culto foi esse? Não aconteceu nada, não vi nada, não senti nada. Agora, se nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, você é ministrado na primeira palavra que é ministrada.
na primeira canção que é tocada, no primeiro versículo que é lido. Depois de tudo aquilo que nós cantamos, louvamos aqui, depois dessa abertura do pastor Revelino, nós podíamos ir para casa já. Eu já fui ministrado. O nosso coração é que determina o quanto nós vamos ser agraciados pela palavra de Deus. Porque já falamos aqui, a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma. Eu estou convertido há mais de 20 anos. Eu e o pastor Revelino somos da mesma época. E aquilo que era ministrado como versículo, continua sendo os mesmos versículos. Por um bom tempo eu fui responsável pela livraria da igreja, comprava Bíblia de todas as versões, traduções que você possa imaginar, mas todas elas eram iguais, porque a palavra não muda. Então o que muda? Muda o coração que recebe. A tal ponto que Jesus, na parábola do semeador, ele fala que joga-se as sementes. A semente é a mesma, mas os solos é que são diferentes. Os solos que recebem a semente é diferente. E a partir do solo é que a gente sabe se a semente germina ou não germina. Nessa noite eu quero ministrar algo sobre a tua vida. E eu intitulei a ministração como Janelas de Deus, porque eu quero falar de 3 janelas que Deus abre sobre as nossas vidas. E essas janelas, elas são abertas na nossa vida, não é por acaso, elas não são abertas de qualquer forma, e elas têm um único propósito: transformar a tua vida. Ou seja, as janelas que Deus abre sobre as nossas vidas, elas são janelas transformadoras. É para impactar as nossas vidas, é para mudar as nossas vidas, é para transformar o nosso propósito e a nossa identidade sobre essa terra. É isso que Deus quer fazer sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos no lugar certo, como nós dissemos no início. Nós estamos no lugar certo, porque aqui é um lugar de ser transformado, aqui é o lugar de ser lapidado. E eu quero ler alguns versículos contigo, que está em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, nós vamos falar sobre um rapaz que passou por essas 3 janelas. O primeiro versículo que eu quero ler contigo é 1 Samuel 17, 26. Diz assim: então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Agora eu quero ler contigo o versículo 32, do 32 ao 37. E diz assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Versículo 36. O teu servo matou tanto o leão como o urso,
e esse circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. E agora eu quero que você pule lá para o verso 45 ao 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vem e vos entregará nas vossas mãos. Querido, eu preciso contextualizar algumas coisas neste momento. A primeira delas é que nós precisamos entender que as guerras neste tempo são diferentes das guerras de hoje. As guerras deste tempo que nós estamos lendo era com hora, data e local marcado. Normalmente as guerras eram feitas em lugares aonde os exércitos, os dois exércitos, se instalavam. Normalmente eram em colinas, em lugares altos, para ter uma visão panorâmica, principalmente do local da guerra, e um em cada lado, e no vale era o local da guerra. A guerra só acontecia durante o dia. Durante o dia. Por isso que nós, se você ler lá em Josué, Deus fez parar o sol para que Josué pudesse vencer a guerra. Ou seja, a guerra só acontecia durante o dia. Então os dois exércitos desciam até o vale, confrontava, terminou o dia, cada um voltava para o seu arraial, para o seu acampamento, para recuperar feridos, para se tratar as feridas e tudo mais. No outro dia acontecia a guerra. Quando terminava? Quando um dos dois exércitos dava-se por vencido. Tipo, cansei, derrotei, não tenho mais como lutar, me entrego, me rendo, e assim sucessivamente. Pois bem, estavam todos acampados, cada um, filisteu de um lado, Israel do outro, e na manhã de do confronto inicial, sai do arraial dos filisteus um cara só, um cara, e ele desce para o vale e fica esperando o exército de Israel. Só que não era qualquer cara, era um cara que tinha mais de 3 metros de altura. O cara era um gigante. O cara tinha mais de 3 metros de altura. E aí você fica imaginando, o cara já era grande, colocava mais armadura, o cara era um monstro. Tinha mais, provavelmente com a armadura ele ficava com praticamente 4 metros de altura. O exército de Israel que estava no acampamento pensou: e aí? E o cara lá embaixo dizendo: quem é o cara que vai vir me enfrentar? Eu estou aqui sozinho, quem vai vir me enfrentar? E o exército está todo parado lá, porque ninguém quer ir. Nisso, como diz as histórias, enquanto isso, Davi, que era pastor de ovelhas, estava apacentando as suas ovelhas. O pai chama e diz assim: eu quero que você leve esses mantimentos até o arraial de Israel, até o acampamento de Israel, e vê como é que estão os teus irmãos, vê como é que eles estão, se estão feridos, se não estão,
estou preocupado com eles. Davi bota as coisas embaixo do braço e vai. Quando ele chega lá, o que Davi esperava? Ele chegar no arraial e encontrar o arraial vazio. Por quê? Porque o exército tinha que estar onde? Guerreando. E ele chega lá e está todo mundo lá. Está todo mundo lá. E ele diz, mas o que está acontecendo aqui? E o irmão mais velho olha para ele e diz, se fosse aqui no sul, ele ia dizer, Piazinho, o que tu está fazendo aí? Rapa para casa. Te manda para casa. Tu não tem que estar aqui. Ou seja, o irmão mais velho, ele é uma espécie de referência. E Davi olha para o irmão, cara, mas o que está acontecendo? E ele começa a escutar o cara gritando lá embaixo. E daí eu sempre, nas minhas ministrações, também gosto de dizer uma coisa. O mais legal da palavra é que você pode imaginar, porque não tem figura. Eu não tenho nada contra a filme e nem série bíblico, né? Mas às vezes o filme e a série engessam uma figura que a gente não tem certeza, porque a palavra nem sempre é tão clara. Mas eu fico imaginando Davi, que é franzininho, que é pequenininho, fazendo espaço no meio do exército para ver o que está acontecendo. E ele vê o cara lá berrando e gritando. Queridos, é nesse momento que nós precisamos entender que existem janelas de Deus à nossa disposição. Davi, quando abriu o espaço e viu o gigante lá, afrontando o exército de Deus, o exército de Israel, ele entendeu que era momento de ele aproveitar a oportunidade que estava batendo na porta dele. E quando ele disse, ei, o que vai acontecer com quem enfrentar ele? Ou seja, Davi estava querendo saber, isso ali pode ser uma oportunidade. O que vai acontecer se eu aproveitar essa oportunidade? O que vai acontecer com quem enfrentar? Quando ele falou isso, os caras que já estavam todo amedrontados fizeram o quê? Ajuntaram Davi e levaram para onde? Para o rei. Tu quer saber? Está aqui, rei. Esse cara aqui quer saber o que precisa fazer se ele for enfrentar o grandão lá. Saul olha para ele e diz assim, cara, não dá. Não tem como. Tu ainda é muito novo. Tu é muito moço. Nem saiu das fraldas ainda, piá. Se eu que sou rei de Israel, e aqui é uma outra conotação, importante nós sabermos. A Bíblia fala, em 1 Samuel também, de que Saul era um homem grande, imponente, belo, forte, a tal ponto de que quando havia uma multidão, ele se destacava. Por que ele não foi enfrentar o gigante lá? Ele olhou, ele disse, cara, entre linhas, né? Se eu aqui, grande, forte, bonitão, né? Um galã, se eu não vou lá, tu, mocinho. E aqui começa a nossa jornada. A primeira janela de Deus sobre as nossas vidas, eu intitulo a janela invisível. E eu lanço uma pergunta para você, você não precisa me responder, eu quero que você só pense. O que você faz
com Deus no teu secreto. A primeira janela de Deus sobre as nossas vidas não é pública, é uma janela invisível. É o que você faz, tu e Deus. Em 1 Samuel 17,15 diz assim: Davi apacentava as ovelhas de seu pai. Ou seja, Davi estava apacentando as ovelhas do pai sozinho. Era nesse momento que ele tinha para estar com Deus. Era nesse momento que ele tinha a oportunidade de viver coisas, momentos, intimidade com Deus. Era nesse momento. A janela invisível é o tempo de preparação para as demais janelas. Tem gente que quer viver as outras janelas sem viver a janela do invisível. Tem gente que está louco para vencer o gigante da sua vida, mas ainda não derrotou o leão e o urso no seu secreto. Vou falar de novo. Tem gente que quer vencer o gigante da sua vida, mas que ainda não matou o urso e o leão no seu secreto. Quando Davi chegou diante de Saul, e Saul disse: cara, tu é muito moço. Ele disse: meu, já matei leão, já matei urso, tô calejado, velho, não te esquenta, comigo tá tranquilo. Ou seja, ele já estava preparado. Por quê? Porque ele havia perseverado. E aqui eu quero fazer um gancho. Isso tem uma das coisas que nós lá na comunidade cristã de Languiru, nós estamos batendo na tecla. E acredito que o pastor Revelino e a pastora Rosa me permitem aqui também. É falar sobre célula. Não vou pedir para você levantar a mão, mas eu imagino que 100% deste auditório vai na célula. Se você não vai na célula, cara, é na célula que você tem que estar. Algumas semanas atrás, não me lembro agora, acho que foram 2 semanas atrás, nós falamos sobre perseverança na célula. Uma ministração, princípios do reino sobre perseverança. Cara, eu fui impactado por essa folha. E uma das coisas mais fortes que eu escutei: a vida cristã com Deus é uma corrida não por velocidade, mas por resistência. Tem gente que quer chegar logo, e não é chegar logo. Quando eu ministrei a célula, eu ainda disse: quem de vocês aqui, e eu faço essa pergunta aqui, mas não precisa levantar a mão, quem de vocês já assistiu Corrida de São Silvestre, famosa no Brasil? Todo dia 31, nas ruas de São Paulo, Corrida de São Silvestre. Eu cresci, a minha infância assistindo Corrida de São Silvestre. Eu só sabia de uma coisa: que um queniano ia ganhar. Era a única coisa que eu sabia. Mas a pergunta que eu me fazia: como é que sai uma multidão, milhares de pessoas, e o cara chega em primeiro lugar, às vezes longe do segundo? O segredo estava na persistência, na resistência. E o narrador ainda, eu me lembro, o narrador dizia assim: é porque eles ainda, o cara está tranquilo, mas eles ainda não chegaram na subida da Brigadeiro. A Brigadeiro Luiz Antônio era uma avenida em São Paulo que ela é lomba acima para quem corria na São Silvestre, era o trajeto final. Ou seja, o cara que tinha treinado resistência, se chegava na Brigadeiro e passava a Brigadeiro, ganhou.
A vida cristã é persistência, é resistência. Davi provou resistência. Ele provou perseverança. Ele olhou para Saul e disse: Saul, não te preocupa, já veio o urso, já veio o leão, eu agarrei pela barba e venci. O que você tem feito no teu secreto com Deus? Mateus 6,6 diz, que nós precisamos ir para o secreto, fechar a porta do quarto, e é tu e Deus. É tu e Deus. O que você tem feito no teu secreto com Deus? A janela invisível, querido, é um processo que você não pode desprezar. Quem despreza o secreto não está forjado para as oportunidades divinas. Vou falar de novo porque é frase para Instagram. Não despreza o processo, porque é ele que forja para as oportunidades divinas. Se você não vive o processo, querido, a oportunidade divina vai chegar e você vai passar e você não vai ver. Por quê? Porque você não está preparado. Meu filho é prova. No meu quarto eu tenho um cartazinho que eu fiz, virada de 2024 para 25. Está lá a frase, tempo da oportunidade, os versículos bíblicos. Este ano será o melhor ano da minha vida, será um ano incrível. Nenhuma oportunidade que tem batido na porta eu tenho dito não. Por quê? Porque eu tenho dito: Senhor, se eu cheguei no tempo da oportunidade e toda a oportunidade bater na minha porta, eu vou estar preparado. Mas é no invisível, é no secreto que você vai ser preparado. Para fechar essa parte, gosto de usar o exemplo que o apóstolo Ricardo sempre usa. Que um dia um rapaz chegou para ele, depois de um culto, não me lembro se foi aqui ou se foi em outro lugar, e disse: apóstolo, eu quero que o senhor ore por mim e me unja, que eu quero a unção tua de apóstolo. E o apóstolo: claro, mas tu sabe, se eu orar isso, tu vai ter que viver tudo aquilo que eu vivi. Facada, pedrada, enxadada. Aí o rapaz: não. A gente olha muito o público, querido. A janelinha do celular ali mostra muito o público, mas não mostra o invisível, não mostra o secreto. Muitas vezes nós queremos viver o visível, mas nós não queremos viver o secreto. A preparação e o processo começa na janela invisível. Amém? Estão comigo ainda? A segunda janela aconteceu e é marcada pelo versículo 26 que nós lemos, onde ele diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A segunda janela que Deus abre sobre as nossas vidas é a janela da oportunidade. O apóstolo, agora me perdi, não me lembro agora se ele é apóstolo ou é pastor. Tel Yavash, é apóstolo? Não lembro agora. Eu acho que não, acho que ele é só pastor, não estou bem. Tel Yavash, conhecido pela Zion Church, uma das maiores igrejas do Brasil, ele escreveu um livro chamado O Gatilho. Sugiro.
Poderosíssimo demais esse livro. Isso é uma das coisas que eu aprendi esse ano. Tempo de oportunidade. Cheguei numa reunião da rede, uma pastora disse, não, porque no livro o gatilho, não sei o que, bababá e tal, vou ministrar sobre isso, pô, tá. Liguei luz amarela. Estou no Conexão Vertical, um outro pastor está lá ministrando, não, porque o livro O Gatilho, pô, tá, não sei o que. Opa, 2 falando do gatilho, tem coisa aí. Cheguei no retiro de pastores, deu o primeiro intervalo, fui olhar a livraria no final, qual é o primeiro livro que eu vejo? O Gatilho. Eu não olhei preço, eu não olhei se eu tinha dinheiro na carteira, não olhei nada, eu peguei o livro e disse, eu quero levar isso aqui. Porque existem oportunidades, janelas de oportunidades que se abrem em fração de segundos, querido, e você tem que pegar. Davi, quando viu Golias naquele lugar, afrontando o exército de Deus, ele viu, cara, que oportunidade! Oportunidade para ele se tornar grande? Não, oportunidade de glorificar o Senhor. Querido, a oportunidade que vai bater na tua porta, a janela da oportunidade, ela tem que ser para que você engrandeça e glorifique o nome do Senhor. Quando você engrandecer o Senhor te exalta. Simples assim. Não é porque você está ali, não. É quando você coloca Deus ali, Deus te leva junto. E ele viu essa oportunidade. Ele viu, ele gerou o que o pastor Theo Yavash diz, gerou uma disrupção. O que é uma disrupção? Ele gerou um caos naquele momento. Mas, caos? Carlinhos, caos? Sim, caos para o comodismo, para o status quo, para a zona de conforto. Querido, a maioria das vezes, nós estamos acomodados. Nós estamos acomodados. Pastor Riva, é tão boa a nossa célula, por que a gente tem que multiplicar? Porque tem que crescer. Tem que crescer. As nossas células do nosso corpo, nós crescemos a partir do momento que as células crescem. Se você se machuca, o que você acha que é o curar da tua ferida? É a produção de novas células. Quando você vai e toma um torraço na praia, e você descasca, ali morreram células. Vai precisar multiplicar células no teu corpo, para que se reestabeleça uma nova pele. O reino de Deus precisa de multiplicação. No momento que nós geramos disrupção, é o momento em que nós tiramos aquele lugar da zona de conforto. O exército estava paralisado diante daquela situação. E quando ele disse, mas quem é esse cara para enfrentar o exército Deus vivo? Todo mundo, quem é o maluco que falou isso? Quem é o maluco que falou isso? Quem é o doido? Ou seja, essa mesma situação nós encontramos em Mateus 10, 46, quando a gente fala sobre um cara chamado Bartimeu. Bartimeu estava lá sentadinho, cego. Ele escutou que Jesus ia passar e ele entendeu, janela de oportunidade. É a minha hora. E ele começou, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele começou a gerar? Caos. O pessoal ao redor disse, fica quieto. Fica quieto. Ele não vai te ouvir.
E ele, quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que uma hora, Jesus parou e disse: chama ele aqui. Ou seja, a janela de oportunidade, ela precisa gerar isso no ambiente. Tirar nós do comodismo. Tirar nós de uma postura muito cômoda, situacional, confortável. Quando nós entendemos que a janela de oportunidade, ela vai nos levar a um outro nível, que é a terceira janela, nós não perdemos a oportunidade. Nós vamos adiante. Nós vamos em direção ao gigante. Enquanto todos estavam ali vendo o gigante e tremendo, Davi não via isso. Davi não via isso. Porque ele não estava comparando o tamanho do gigante com ele. Ele estava comparando o tamanho do gigante com Deus. A gente fala isso no encontro de libertação na introdução. A gente não consegue mensurar o tamanho de Deus. Mas uma coisa nós temos certeza: Ele é muito maior que o diabo. Muito maior. E aí a gente, para tentar ilustrar, a gente diz: é como se fosse um elefante em relação a uma formiguinha. Imagina você montado num elefante contra uma formiguinha. Não tem para ninguém. Ou seja, Davi olhava para o gigante e ele pensava: eu fui capacitado para isso. Eu fui capacitado para chegar neste lugar. Queridos, nós só vamos enfrentar o gigante depois de ter passado o deserto. Vou falar de novo. Nós só vamos enfrentar o gigante depois de ter passado pelo deserto. Deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de preparação. Deserto é lugar de nós estarmos sendo capacitados. Eu gosto muito de uma frase que diz: deserto é lugar de passagem, não de moradia. Tem gente que chega no deserto e já vou montar uma casinha aqui, ficar aqui, que aqui é meu lugar. Não, ali não é teu lugar. Ali é lugar de você passar. É lugar de você estar passando. Agora, se você não aproveitar o deserto para quando a oportunidade chegar, vai acontecer que nem o povo de Israel. O povo de Israel chegou na oportunidade. E que foi dos modelos que eu usei na ministração que eu tive no final do ano passado. Ou seja, Deus chamou aqueles homens e diz: vai lá assistir a terra, vai lá ver a terra e volta. Janela de oportunidade. Janela de oportunidade. Eles chegaram diante da cidade e eles viram o quão boa era aquela cidade. Mas eles não tinham aproveitado o tempo do deserto. Aí eles voltaram e disseram: não, é terra que devora seus moradores. Não dá para ir lá. O que Deus fez? Não aprenderam no deserto. Quem não aprende no deserto tem que fazer o quê? Deixar mais tempo no deserto. Então vocês vão ficar mais tempo. Querido, sai logo do deserto. Aprende logo. Eu sempre digo para o pessoal da minha célula:
Quando tu está passando por um deserto, começa a orar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Está passando por um deserto, está passando por uma secura, está passando por uma situação difícil, começa a perguntar: Deus, o que tu quer me ensinar? Me ensina logo, Deus, porque eu quero sair desse deserto. Eu quero sair logo. Porque enquanto você não aprender o que tem para aprender no deserto, você vai continuar no deserto. Deus queria gerar fé no coração do povo enquanto eles estavam no deserto. Confiança em Deus. E na primeira prova, eles foram reprovados. Lembra o que eu disse? Perseverança. Quando a janela da oportunidade se abrir, Davi disse: eu estou preparado para isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver. Querido, duas frases para te refletir. Primeira delas: enquanto todos fogem do gigante, os que confiam em Deus correm na direção dele. Enquanto todos fogem do gigante, quem confia no Senhor corre na direção dele. Querido, aqui está a maior prova da tua fé em Deus. A maior prova. Se você crê em Deus, corre em direção ao teu gigante, porque ele vai te dar vitória. Agora, aqueles que não confiam, fazem o quê? Fogem. Se escondem. Não, eu não vou tratar sobre este assunto, porque este assunto é muito delicado na minha vida. Gigante. É a maior prova de fé. Logo vai tocar a sineta que terminou meu tempo. E a segunda frase: o que parece, ou o que pode parecer um obstáculo na tua vida, pode ser a janela para a maior virada da tua vida. O que pode parecer um obstáculo, pode ser a janela da maior virada na tua vida, querido. Davi entendeu isso. E daí, nós vamos para a terceira janela, que é a janela da transformação. Quem entra na janela da oportunidade, vai direto para a janela da transformação. E a janela da transformação é para que você seja transformado. Para que você seja transformado. Em 1 Samuel 17:50 diz assim: Davi prevaleceu sobre o filisteu. Uma parte do versículo diz isso. Ou seja, quando ele prevaleceu na janela da oportunidade, Deus fez o quê? Com que ele vencesse o filisteu. E agora eu quero que você entenda. Está aqui. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Na sequência, não precisa abrir, mas na sequência diz que ele pegou da espada do próprio Golias e cortou a cabeça do Golias. Na hora que ele cortou a cabeça do Golias, foi que nem um tsunami. O exército de Israel foram e derrotaram os filisteus. Só que neste momento, aconteceu uma transformação que ninguém viu. Porque quem desceu o vale, foi o Davi, pastor de ovelha, esquecido dos irmãos, rejeitado do pai, xingado pelo irmão mais velho. O que tu quer, ô piazinho? Ignorado pelo rei. Mas na hora que ele cortou a cabeça de Golias e subiu a colina,
o cara que subiu a colina não era mais nada disso. Ele era Davi, o matador de gigante. Querido, no momento que nós vivemos a janela de transformação, no momento que nós vivemos aquilo que Deus tem para nós, Deus transforma a nossa identidade, nos dando um propósito, e Ele vai fazer nós nos tornarmos matadores de gigantes. Ele transforma, não é você, querido, não é. O povo levou Davi nas costas, exaltando ele, agora não como o esquecido, como o pastorzinho de ovelhas, não, agora ele era o matador de gigantes. As pessoas que caminhavam com ele, agora se tornaram também matadores de gigante, porque os valentes de Davi, como ficaram conhecidos, também eram matadores de gigante. O irmão mais velho dele, que ignorou, mandou ele embora, enxotou ele de lá, fez o quê? Se tornou fugiu a palavra, ligado a ele, se tornou, viu no irmão o modelo que ele não foi para Davi. Ou seja, Davi foi completamente transformado. Ele foi transformado porque ele entendeu que ele passou por todas as janelas. Ele viveu o processo na janela invisível. Quando ele viu a cena e a situação e entendeu que era uma oportunidade de glorificar o Senhor, ele não perdeu. Ele enveredou, ele foi, e na sequência, ele viveu a janela da transformação e foi transformado. Querido, eu não conheço tua vida, não sei pelo que tu está passando, mas uma coisa eu tenho certeza, tu tem um gigante na tua vida. Não há quem não tem um gigante. Tu de repente vai levantar a mão e dizer assim, Carlinhos, não é só um, tenho vários, né? Deus quer mudar a tua história. Deus quer te fazer um matador de gigante. Deus quer fazer o extraordinário na tua vida. Deus quer fazer. Para isso, você tem que perseverar e gerar algo na tua vida. E aí você me pergunta, Carlinhos, o que eu preciso para perceber essas janelas? Você precisa incluir na tua oração algo que se chama sensibilidade no Espírito. Você precisa pedir, Senhor, me faz me tornar sensível a Ti, para que você veja o que outros não veem. Quando eu disse para você, ore para que Deus te ensine o que é para ser ensinado no deserto, é sensibilidade. Quando você encara uma janela da oportunidade, assim como Davi, você não vai perceber se não for por sensibilidade. Você só é transformado se você tiver sensibilidade. As janelas que se abrem de Deus na tua vida determina quem vai ser você amanhã. Quem você quer ser amanhã? Como eu disse, eu não sei tua história, pode ser que tu seja assim como Davi. Um esquecido, um abandonado, um rejeitado, um ignorado. Mas Deus quer te fazer um matador de gigantes. Feche os teus olhos. Nessa noite eu quero orar para que realmente o Senhor venha romper com todos os obstáculos, com tudo aquilo que tem se levantado na tua vida. Para que realmente você tenha essa sensibilidade, para que
o Senhor possa operar através da tua vida e na tua vida, para que realmente você possa viver intensamente o que o Senhor tem para a sua vida, e para que venha acelerar os planos que Deus tem para a tua vida. Entenda isso, querido. Essas janelas, a janela invisível da oportunidade e da transformação, elas são instrumento para que os planos de Deus sejam acelerados na tua vida. Você pode viver a tua vida de forma normal, tranquila, e nem dar bola para essas janelas. O plano de Deus até pode vir sobre a tua vida, mas você tem como acelerar isso. Acelerar, aproveitando cada parte do processo. A preparação, a oportunidade e a transformação. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça nessa noite, te louvo por tudo aquilo que o Senhor fez nesta noite, pelo Senhor mover, Senhor, no sobrenatural, por essa palavra que o Senhor dá à tua igreja nessa noite, a fim de que eles venham ouvi-la e se tornarem praticantes dela, para que eles venham a ser transformados. Senhor, nós desejamos ardentemente ser transformados por Ti. Nós não queremos mais viver no comodismo, no conforto que as situações geram, que os ambientes geram, mas nós queremos ser confrontados por tudo aquilo que o Senhor tem de plano para as nossas vidas. Assim como nós vimos na vida de Davi, da qual ele teve o seu tempo de preparo no anonimato, onde ninguém via o que acontecia. Nós sabemos que nós passamos por isso também, e que para isso o Senhor nos fortaleça, dando perseverança. Que nós sejamos perseverantes, porque nós entendemos que a nossa vida não é por velocidade, mas sim por resistência. Pode vir uma pedrada de um lado, pode vir um açoite do outro, nós continuaremos a nossa jornada em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos a sensibilidade de vermos as oportunidades quando elas se abrem, para que nós possamos entender que é uma oportunidade de saltarmos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Derrama sobre a Tua igreja isso nessa noite, Senhor. Sensibilidade, a mesma sensibilidade que eu tenho pedido a Ti, e que na maioria das vezes o Senhor tem me atendido quando eu peço sensibilidade. O Senhor tem me dado essa sensibilidade. Eu transfiro essa graça sobre a Tua igreja, Senhor, para que nós percebamos, assim como Davi percebeu, quando viu Golias, ele entendeu, é a oportunidade de acelerar o que Deus tem para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, que nós também estejamos vivendo a janela da transformação. A janela da transformação, onde nós vamos ganhar propósito, onde nós vamos ganhar identidade, onde aquilo que ficou no passado, definitivamente ficou no passado. Agora nós somos forjados e transformados em sermos matadores de gigantes, no nome do Senhor Jesus. Querido, eu quero que você levante as tuas mãos bem alto e repita essa oração depois de mim. Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu declaro que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, nessa noite, eu tomo posse. Eu declaro que eu viverei o invisível, o secreto, sendo preparado e moldado pelo Teu Espírito.
E a partir de hoje, o Senhor me entrega e eu recebo a sensibilidade de perceber as janelas da oportunidade que me levarão a viver a transformação que o Senhor tem para a minha vida. Eu decreto nessa noite que eu sou transformado pelo teu poder. A partir de hoje, eu sou um matador de gigantes. Nenhum permanecerá em pé, porque eu vou contra ele, no nome do Senhor. Eu declaro e decreto isso sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá a maior salva de palmas que você pode dar, dá um brado de vitória. Preste bem atenção. Honre aquilo que você declarou nessa noite. A partir de hoje, não tem mais, como dizem hoje, mimimi. Escutou, pastor? Se alguém vir com um mimimi, não, tu declarou que é matador de gigante. Se levantou na tua vida, só tem um destino: cair. Não tem outro, é cair, é olhar bem para ele e dizer: hoje mesmo o Senhor te entregará a tua cabeça para mim. Declaro isso no nome de Jesus. Muito, muito, muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês. E agora, para dar continuidade neste 1 minuto que falta, brincadeira, pastora Rosa. Glória a Deus, que bênção. O Senhor tem usado o pastor Carlos de uma forma sobrenatural. Nós temos visto isso, quanto que Deus ama ele, quanto que Deus tem usado ele, a casa dele, a família dele. E nós queremos honrar ele, orando pela vida dele. Queremos chamar também o Pedro aqui. Queremos abençoar a sua vida, assim como você nos abençoou hoje. Estenda suas mãos para cá e profetize sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre o ministério que o Senhor tem confiado a eles como filhos de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós colocamos agora diante da Tua presença, Pai, o Teu filho, Senhor, filho amado, Pai, ao qual o Senhor escolheste, Pai amado, para ser, Senhor, para Ti um vaso precioso em Tuas mãos, Senhor. Um vaso, Pai amado, para, Senhor Deus, liberar da unção e do poder que é no nome de Jesus, Senhor. Para que, Senhor Deus, através da sua vida, pessoas sejam alcançadas, Pai. Para que através, Senhor Deus, daquilo que sai, Senhor Deus, da sua boca, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, Senhor. Pessoas, Senhor Deus, vidas, Senhor, sejam transformadas, Pai. Assim, Senhor, nesta noite nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor Carlos. Senhor Deus, a vida, Pai amado, do seu filho, a sua esposa, Senhor. O ministério que Tu tens confiado a eles, Pai amado, e nós sabemos que é o começo, Senhor Deus, de algo grande e sobrenatural que o Senhor, Pai amado, tem confiado sobre essas vidas, Pai. Senhor, nós sabemos, e assim como Ele falou, Pai, que este ano é o ano da oportunidade. E, Senhor Deus, Pai,
as oportunidades que o Senhor está liberando sobre esta casa, sobre esta família, Senhor. Pai amado, é como a Tua palavra diz, Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração algum aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam a Ti, Senhor, que esta família, Senhor, esteja preparada, Pai. Porque, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor os levará para lugares altos, Senhor. Pai amado, pessoas, Senhor Deus, que ainda não Te conhecem. Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, de um outro nível intelectual, Senhor. Elas Te conhecerão, Senhor. Porque o Senhor estará colocando esta família, Senhor, em lugares altos da sociedade, Pai. Então, que nesta noite, Senhor, a Tua unção, a Tua graça e o Teu poder venham sobre a vida deles de uma forma sobrenatural, Senhor. Que eles, Senhor Deus, sejam preparados, Pai, para viver intensamente, Senhor, as coisas grandes e sobrenaturais que Tu já liberaste para esta família, para este tempo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que assim seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor pela vida do pastor Carlos, da família dele. São pessoas muito, muito amadas por nós.